Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos lá para fazer mais um acompanhamento da curva de capital, né? Visualizar como anda os resultados dos nossos portfólios aí disponíveis aos usuários, aos detentores da licença vitalícia, tá? Só um spoiler, as estruturas, os setups aí, né? Os portfólios mais conservadores aí, carteirinha que vinha um bom tempo lateral. Entrou 2024 aí rompendo a tampa, né? Várias estruturas no topo de ganho, outras estruturas rebaixando, né? Principalmente as mais arrojadas. No geral, caminhando muito bem, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas vale a pena para a gente acompanhar como anda os resultados, né? Para você que está dentro, para você que ainda não deu o pontapé inicial ou pretende adquirir. É interessante acompanhar a curva de capital, verificar aquela que mais se adapta ao seu perfil, né? Então, lembrando que tudo está disponível lá no nosso Drive, né? Inclusive esses resultados atualizados. Algumas estruturas terão um histórico maior aqui na plataforma de monitoramento Botspot, outras terão um histórico menor dentro da plataforma, né? Nossas contas controles. Então, eu vou pontuar para vocês certinho, beleza? Vamos lá, então esse aqui é o nosso Drive dos usuários, né? Então, sugestões de portfólios. Vamos começar aqui com 461, 127 e 129. São três robozinhos, na ocasião operando mini índice com o mini contrato. Então é o 461, 127, 129, já está aqui na tela, né? Selecionar e vamos aplicar. Período dessa continha controle com esse portfólio, março de 2023 a janeiro de 2024. Vamos verificar se está carregando. Vamos lá. Três robozinhos, um mini contrato, operações no mini índice. Tem R$ 3.531 acumulados. O fator de lucro 1,57, payoff 1,23. Taxa de acerto, fator de recuperação. Lembrando que é uma curva estática, sem fazer qualquer tipo de alavancagem, qualquer tipo de alteração. Simplesmente ligou e deixou girar, né? Eu passo várias dinâmicas que é possível fazer para você tentar potencializar a sua curva, usando a estatística, né, usando Monte Carlo, seja fazendo aporte, seja esperando pontos de rebaixamento para aumentar a mão, enfim. Aqui é a curva estática, tá? O drawdown máximo no período foi R$ 556, o maior loss diário 223 e o maior gain diário 299. Essa foi nossa curva, é nossa curva até a presente data, né? Então começou com uma forte puxada ali de março até meados de junho, julho aqui, né? Depois passou por um período de lateralidade, rebaixamento lento, recuperação. E aí aqui de 26 de outubro, mais ou menos, também de novo engrenou uma forte puxada, né? Saindo de 1.757 até chegar o atual topo de R$ 3.531 acumulados, tá? São três robôs com mini contrato, operações do mini índice. Capital recomendado, né? Em relação às estruturas, basicamente a maioria das estruturas conservadoras de 2.500 é o mínimo, aguardando um rebaixamento para iniciar, e o recomendado 5.000, tá? Tem robôs com possíveis de iniciar a partir de R$ 1.500 de capital. Então esse foi o mês a mês, né? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses positivo, 2 meses negativo, desses 11 meses aqui, 3, 6, 9, 10, 11, é isso. Sendo o pior mês de menos R$ 205 e o melhor mês de R$ 887. Beleza? Curvinha super interessante, deu a oportunidade do rebaixamento minúsculo aqui, né? Dia 10 que eu tinha comentado, já engrenou e já rompeu o topo. Esse tipo de estrutura, pessoal, quando o robô não faz preço médio, não faz aumento de posição, enfim, não é grid, ele vai estar suscetível a grandes períodos de lateralidade, tá? De consolidação, onde você não perde, não ganha, ou vem naquele rebaixamento lento, matando, né?
Então o grande segredo vai ser superar essas fases, tá? Que serão muito comuns em portfólios, em robôs com as características dos robôs Kraus. Tá? Então o grande segredo vai ser superar justamente esses períodos. Quem tem paciência, chega longe. Próximo portfólio, 46127-1253-721. É uma estrutura que eu gosto bastante, essa estrutura. Para quem está querendo iniciar com portfólio, eu sempre estou comentando a respeito dela, né? São 4 robozinhos com um mini contrato. E o detalhe dessa curva é que a gente tem um robô um rebaixamento mais severo, né? Dentro das características dele ali, o 1253, chegando próximo dos R$1.000. E mesmo assim o portfólio está absorvendo esse período de rebaixamento, né? E mantendo a curva com equilíbrio em busca da rentabilidade. Basicamente, trabalhar com portfólio é isso. Você nunca vai ver todos os seus robôs espontando ao mesmo tempo, nem também todos os robôs caindo junto ao mesmo tempo com rebaixamento severo, porque justamente são estratégias para ciclos distintos de mercado, né? Com correlação negativa. Então a ideia é justamente essa, o equilíbrio, né? Daqui a pouco o 1253 volta a ganhar, o robô que está lá em cima puxando o portfólio começa a cair e assim vai, tá? Então no mesmo período, março de 2023 a janeiro de 2024, tem R$4.066 acumulados, fator de lucro 1,56, o payoff, a taxa de acerto, tá? 56%, é outra característica de robôs que não tem média, não fazem grid, né? Aqueles robôs um pouco mais arrojados, né? Que terão uma taxa de assertividade maior, consequentemente ali um fator de lucro menor, né? Um payoff talvez até negativo ali, abaixo de 1. Ao contrário, no caso desses robôs aqui, Kraus no mercado B3, tá? Então a taxa de acerto reduzida, né? Tem um fator de lucro um pouco melhorzinho, é uma das características também. Então com 4.066, o drawdown máximo no período foi de R$651, o maior loss diário 250 e o maior gain diário 361. Essa é a nossa curva, né? Ela está com uma baixa volatilidade atualmente, trabalhando dentro de 651 aqui reais, é bem tranquilo. Tem os pontos de Monte Carlo para quem quiser visualizar lá no Drive, né? Já sabe toda essa dinâmica. Também começou com uma forte puxada, né? Depois veio no período de lateralidade. Vagarosamente ela vai subindo, né? E terminou aqui em janeiro 3.932, 4.066, 4.040, terminou num topo de ganho, né? Topo histórico de ganho nesse período. Nos últimos 11 meses, terminou os 11 meses trabalhando no terreno positivo, né? 3, 6, 9, 10, 11. Bem interessante essa estrutura. Tem um Monte Carlo também muito interessante em relação à expectativa matemática em cima dessa estrutura, né? O Monte Carlo dela agrada bastante. Então a curva de live trading mais o Monte Carlo, né? Embasam no sentido de quando eu passo o pessoal, uma estruturinha, um portfólio mais conservador, né, Marcelo, mais tranquilo. Muitas vezes eu indico este portfólio, tá? Tem aqui um Monte Carlo bem tranquilo, né? Uma expectativa matemática muito boa. Tá trabalhando dentro da expectativa aqui do rebaixamento, né? Chegou entre o menor e o médio aqui, uns 600 e pouco de rebaixamento que apresentou até agora, né? Tem uma situação de trimestres, porque meses é um pouco pífio, né? É um tempo muito curto, mas em relação a trimestre aqui, muito boa a expectativa em relação a esse portfólio. Então, eu considero uma ótima estrutura. Tá? Vamos ao próximo portfólio, 461, 1311, 127, 129. Dá uma acelerada aqui. 461, 1311, 127 e 129. São 4 robozinhos com mini contrato. 1311 deu uma espoletada agora na reta final. É um robô que tem uma característica de baixa taxa de assertividade, né? Mas tem um gain loss ali de 4 para 1 para o gain, né? Então a taxa de acerto em torno de 30%. Quando ele pega uma sequência boa, ele joga o portfólio para cima legal.
Então teve R$ 3.813 acumulados, 1,46 fator de lucro, payoff, taxa de acerto 50%, drawdown máximo 1023, maior loss diário 263 e maior gain diário 446. Né? Aí você percebe que o payoff aqui ele é maior, né? Por causa dessa situação de risco-retorno de robôs que estão dentro da estrutura. Então, robôs que acertam menos, mas o loss gain, né, relação risco-retorno, é muito mais favorável. Então, foi uma estrutura que começou muito bem também, né, de março para julho, depois pegou uma grande fase de lateralidade, rebaixamento lento, e agora na reta final deu uma boa espuletada, né, terminando no topo de ganho aqui também. Em relação ao mensal, foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses positivo, 2 meses negativo, sendo o pior mês de 593 negativo e o melhor mês, o dobro ali, né, praticamente, 1073, tá? Então, uma característica dessas estruturas que tem uma taxa de assertividade reduzida, né, ela vai ter um payoff maior, a relação mês ali, vermelho, né, de loss, mês de ganho, normalmente vai ser muito favorável quando vem mês bom, 2, 3 vezes, né? Isso é refletido aqui também no payoff, tá? Esse é um portfólio que tem essa característica, principalmente pela composição com o 1311, né? Teve um período de estagnação há 3 meses, né? Mês 7 a mês 10. Então é outra característica que eu passei para vocês, né? Essa é a curvinha da vida real. Esse aqui eu vou deixar, vou pontuar para vocês desde quanto na conta controle, a estrutura arrojada. Vamos fazer primeiro os conservadores. 1253, 461 e 127. Um, dois, sete, 461, 1253. Lembrando que o 1253 ele vem num rebaixamento bem forte, né? E os portfólios que ele faz parte aí estão conseguindo se equilibrar com outras estratégias que compõem, né? Tem R$ 3.500 acumulados, fator de lucro 1,53, payoff 1,31. É uma curva que tem uma baixa volatilidade, né? Ela vem numa baixa volatilidade aqui, subindo vagarosamente. Teve esse período aqui de volatilidade maior, mas logo acertou e ela continua nessa baixa volatilidade. Não está terminando no topo, o topo foi 3.537. Ela está terminando muito próximo, né? Com 3.507, R$ 30 abaixo do topo. Drawdown máximo nesse período foi de 542, maior loss diário 190 e maior gain diário 324. Em relação a esses últimos 11 meses, também trabalhando todos os últimos 11 meses no terreno positivo, sendo o melhor mês aqui de R$ 881. O pior mês foi um mês positivo, que foi em dezembro de 2023, de R$ 43 e começou agora em janeiro ganhando os seus R$ 324. 3 robozinhos com um mini contrato. 1253, 127, 129. 1253, 127, 129. 3 robozinhos, um mini contrato. R$ 2.632, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Drawdown máximo 603, maior loss diário 168, maior gain diário R$ 254. Uma curva mais calejada, né? Parece um eletrocardiograma, mas ela vai subindo vagarosamente. Não está terminando também no seu topo. O seu topo ela cravou aqui 2.678. Está com 2.632, também está muito próximo do seu topo. Em relação ao mensal, foram 9 meses positivo também, 2 meses negativo, sendo o pior mês de R$ 154 e o melhor mês até agora de 922. Começou o ano aí também no positivo. Isso aqui são os 4 robôs, mais o 666. O 666 também, ele vem num forte rebaixamento, né? Um robô mais agressivo, está em torno de R$ 1.300.
Mesmo assim, essa estruturinha que é mais tranquila está tentando equilibrar, né? A gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 4 robôs, 7, 2, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 7, 4, 6, 1 e o 666, então são 5 robôs, sendo 4 robôs com mini contrato e um robô com 2 mini contratos. O portfólio está lutando aqui para manter esse rebaixamento do 666, né? É um robô que tem um peso grande nessa estrutura com 4 robôs. Ele fica mais diluído quando ele entra na estrutura com 7 robôs, que eu vou trazer mais adiante. Tem R$ 3.706 acumulados, fator de lucro 1,33, o payoff na tela, a taxa de acerto, né, o drawdown máximo, maior loss diário 398, maior gain diário 361. Então essa é a curva, né? Lembrando que a partir de agosto, o 666 foi incluído aqui nessa conta controle juntamente com os outros 4 robôs, né? Foi onde começou a volatilidade maior, né? Ele chegou a cravar um topo no 4.475. Estamos com 3.706, né? Então uma estrutura que está em rebaixamento. Foram 9 meses positivo também, 2 meses negativo, sendo o pior mês agora de janeiro de 2024, né? E o melhor mês aqui continua em março de 2023, tá? Então, apesar de um grande rebaixamento de um robô que compõe, ainda está conseguindo ser absorvido pelos outros robozinhos que são de características mais conservadoras, né? Me impressiona essa absorção. O robô arrojado, né? Rebaixando cerca de 1.300, conseguiu ainda, está conseguindo equilibrar bem. 1253, 127, 129, 721. 1253 compõe muitos portfólios, né? Ele vem no rebaixamento mais forte. 1253, 127, 129, 721. E mesma dinâmica, o portfólio, né? Outras estratégias ali que estão dentro de cada portfólio que ele compõe estão conseguindo absorver esse rebaixamento. A ideia é que mais adiante ele vire, né? E aí volte a performar e os outros robôs começam a rebaixar um pouco e assim a curva vai se equilibrando. R$ 3.191 acumulados, fator de lucro 1,41, payoff 1,20, são 4 robôs com mini contrato. O maior rebaixamento máximo até o período, até a presente dado 843, maior loss diário 225, maior gain diário 278. Curvinha calejada também, né, terminando no seu topo de ganho, né? Tinha um topinho aqui, 350. Está com 391, está terminando no seu topo de ganho. Em relação ao mensal, também tivemos aqui período de estagnação, né? Próximo de 3 meses, quase todas as estruturas apresentando esse período de estagnação, né? Então, são estruturas de paciência, tá, pessoal? Tem que ter paciência. Às vezes você começa, você pega de cara esse período, né? Então, você já tem que estar ciente que pode passar por isso aí. O Monte Carlo vai te ajudar bastante, porque ele mostra para você o risco, né, já com certo estresse, os períodos de estagnação, então você já consegue calcular o seu gerenciamento, né, e se preparar ali mentalmente e financeiramente para esses períodos, tá? Então foram também 9 meses positivos, 2 negativos, sendo o pior mês de menos 169, o melhor mês de 1.060. Estruturinha terminando no topo de ganho também. Aqui é uma estrutura arrojada. Tem o Hunterzinho. O Hunterzinho vem muito bem, vou deixar por último porque eu tenho aqui também o histórico dele desde janeiro, aqui no caso, né? Vou trazer para vocês, está muito bem o Hunterzinho. Arrojado, 7 robôs mais o 666. Trazer todos os portfólios, tá? Só vou deixar por último os mais arrojados, né? Para mostrar quando entraram na curva. E o Hunterzinho que tem desde janeiro, né? 7 robôs, então são 7 robozinhos aqui, ó. Um mini contrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 robôs. Mais o 666. Que é um outro portfólio disponível ali no Drive. Então, 7 robôs com mini contrato, um robô com 2 mini contratos, no mesmo período. Tem acumulado R$ 4.092, fator de lucro, payoff, taxa de acerto. Taxa de acerto, na sua maioria, a gente percebe que vem ali em torno de 50% a 60% no máximo, né? É uma característica também.
980, o rebaixamento, maior loss diário 353, maior gain diário 478, que inclusive foi recente agora em 2024, né? É uma estrutura que começou muito pujante, né? Muito forte, março a julho, depois aqui ela passa por um grande período de lateralidade, né? Uma estagnação aqui para romper topo bem devagar. Vamos ver o período de estagnação. Ele está perdurando aí, ó, 23/10 a 31/1, né? Que ainda não rompeu o topo. Então são 4 meses, né? Mês 10, mês 11, mês 12, mês 1, 3 meses, né? 3 meses aí, em alguns dias, quase 4 meses, né? Então, para mim, aqui ela está numa grande fase de lateralização de 3.004 aqui, ó. Vou pegar aqui desde outubro, né? Agora ela está muito próximo de romper o seu topo, que foi 4.082. Na verdade, ela rompeu o topo agora, né? Acabou de romper o topo, mas ela está travada no range aqui, essa estrutura, né? Em relação ao mensal, foram 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses positivo. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. 4 negativo. Sendo o pior mês de R$ 483 e o melhor mês de 1.330. A próxima estrutura é a carteirinha de 7 robôs com mini. Essa é velha aqui no canal, né, no acompanhamento. Muita gente desistiu dessa estrutura aqui. Começou, tá com outras, né? Porque ela passou por um grande período de lateralidade e agora ela acordou, né? Então é paciência, né? Vamos ver como que tá essa estruturinha. Ixi, eu tive cliente até que, nossa, é normal ficar 3 meses, não vai, não vem, é normal, tá dentro do Monte Carlo, né? Tenha paciência, você gostou dessa estrutura, tenha paciência. E agora ela foi. R$ 4.452 acumulados, fator de lucro, payoff, 51% de taxa de acerto, né? Drawdown mais pesado até então, dos portfólios mais conservadores, né? Maior loss diário 264, maior gain diário 490, e é isso. Aqui está ela. Começou pujante, de março a julho, e depois de julho cravou esse topo nos 3.599, aí ele ficou aqui, né? Rebaixamento mais pesado, né? Que foi esse rebaixamento aqui. Recuperação repentina e rápida, rompendo o topo. Voltou, ficou no caixote e agora ela engrenou aqui e rompeu esse topo, essa consolidação, né, que eu vou considerar desde aqui, ó, desses 3.599 de julho, tá? Vou considerar um caixote aqui, ó. Rompeu para baixo primeiro, né, no rebaixamento mais forte, voltou, ficou dentro do caixote e agora saiu, né, e está terminando no seu topo de ganho com 4.452, 7 robôs com mini contrato. Toda essa curva que eu falei, né, que eu mostrei ali, a exemplificação mostrando a curva, né, você percebe aqui no mensal, né? Então, um grande segredo, então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivo, 3 negativos, sendo o pior mês 627, né? Então, o grande segredo começou aqui, ó. Ela veio aqui, ó, negativo, 117, aí 118, ficou no 0 a 0, né? De junho para julho. Aí agosto deu aquele ganho expressivo, pô, agora vai. Aí enfiou o rebaixamento de 627, já foi todos esses últimos 3 meses aqui, depois disso aqui, né? A pessoa começou, acostumou com isso aqui, foi o que aconteceu com alguns clientes, né? Depois pegou isso aqui, aí começou a chiadeira, hein? Então aqui vai, ganha, zero, agora vai, pum, voltou tudo, entregou, né, os 4 meses, aí voltou na recuperação de novo, devagarzinho, devagarzinho e pum, fez a vela aí para arrebentar para cima e quase cobrir o melhor mês até então dessa estrutura nos últimos 11 meses, né? Então é isso, pessoal. Essa estrutura aqui reflete muito o que é os robôs Krause aqui, né? A dinâmica. É uma dinâmica de paciência, a curvinha que vai vagarosamente, né? Ela não vai te trazer muito susto, né? Você não vai ter aquele susto assim repentino, não vai ter números extraordinários, né, em relação ao rebaixamento. E é uma característica, ela vai devagarzinho, tem que ter paciência, tá? E aqui tá tudo com mini contrato, então se você for trabalhar com mais contrato, é só fazer a multiplicação.
né? Ah, deu 4.452 acumulados, 10 contratos, né? 44, tá? É tudo proporcional, vezes 10. Só que daí o rebaixamento também é vezes 10, 1.200, 12K, tá? Então é tudo proporcional. O portfólio geral que tem esse nome, mas não são todas as estratégias, tá? Porque no raciocínio dos vídeos que eu venho trazendo aqui, né, ficou como portfólio geral, então se ficar diferente disso, a pessoa vai achar estranho, que na verdade são 7 robôs, o 666 mais o 831, né, que é um robô com 2 mini contratos, e o 831 que é um robô de dólar, tá? Então o que a gente vem percebendo aí, né, nesses últimos 11 meses aí de live trading, né, acompanhando essas curvas, a gente tem resultados anteriores, que as estruturinhas mais conservadoras, né, que se encontra ali com os robôs conservadores, para quem está ali dentro do drive sabe quais são as estratégias mais conservadoras, elas vêm mantendo uma constância muito interessante, né? As arrojadas, elas têm aquele potencial de curto prazo da explosão, porém arrojada, então a volatilidade da curva ela vai ser maior, inclusive o pessoal me pergunta como que eu defino, né, a estrutura arrojada e agressiva, é justamente isso. Quanto mais volátil, mais intenso for o rebaixamento, automaticamente eu já jogo o setup pro arrojado, né? Volatilidade alta, rebaixamento mais intenso, arrojado. E inverso, né, para entrar pro conservador. Basicamente é isso aí, tá? Então esse portfólio geral aí, né, só no nome, não são todas as estratégias, tem 4.402. Aí também o payoff para vocês, fator de lucro, o drawdown máximo, né? Maior loss diário 353 e o maior gain diário 478. É uma curva bem parecida com aquela outra curva que eu mostrei, porque o 831 é um robô que ele opera muito pouco, né? Então praticamente tem um ganho dele legal aqui de 300, 400 reais, mas a curva é bem parecida com outra que eu trouxe anteriormente, onde era 7 robôs mais 666, tá? Também está num grande período de lateralização, né? Mas essa daqui rompeu o topo também aqui, terminando no topo, né? 342, 402, está terminando no topo de ganho. Em relação ao mensal, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses positivo, 4 negativo, sendo o pior mês de 483 e o melhor mês de 1.505. E começou janeirão aí também, pujante, né? Já puxando, legal. Se pegar o mesmo padrão do ano passado, né? De começo de ano ali, pegar de janeiro até junho ali dessa puxada, né? Pô, seria show de bola, né? Dá para todo mundo fazer uma gordura muito boa aqui para passar por esse período depois de lateralidade, né? De consolidação, de rebaixamento. Aí vamos ver se mantém o padrão, que várias estruturas tiveram essa situação de puxar muito, né? E depois, a partir do meio do ano, começar a lateralizar, onde foi as maiores fases de rebaixamento também. É só se a gente pegar essa puxada aqui em 2024, vai ser show de bola. Então fiz esse, deixa eu fazer o Hunterzinho, que é um robô com mini contrato. Esse aqui eu tenho desde março aqui desde janeiro nessa conta aqui. Nessa conta controle, né? Deixa eu pegar aqui o robôs. Ele vai acentuar todos. Aqui, vou pegar só o Hunterzinho. Todos. Pegar só o Hunters. Vamos ver se vai trazer, se vai atualizar pra gente. Aí no caso o período, né? O Hunterzinho já está um tempo maior aqui nessa conta controle, é janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Então um robozinho com um mini contrato, com R$ 1.500 de capital inicial, ele tem R$ 3.137 acumulados. Aqui a gente está falando de algo em torno de quase 210% de retorno, né? Quase 210. 3 mil ali seria os 200, né? Mais 10% seria 150, então quase 210% de retorno nesse robozinho. Fator de lucro 1.67, payoff 1.32, curva estática, tá? Sem alteração, sem fazer aporte, sem trabalhar curva, nada. Ligou e deixou girar. Olha essa curva que linda, né? Muito boa essa curva, olha o risco.
né? R$393 para 1.500, dá 26% de risco aproximadamente. Maior loss diário 80, maior gain diário também na casa do 80, né? Porque é os extremos desse robô. O período de consolidação também girou aqui em torno de 3 meses, né? Foi justamente aqui. Uma curva linda, né? Olha isso. Puxou forte, lateralizou num caixote, fez um caixote aqui. A hora que saiu, foi embora. E tá terminando no seu topo de ganho. Tem muita gente que utiliza esse robozinho de forma individual, com mais capital, né? Bastante gente que gosta da estabilidade, né, desse robô. Tá show de bola essa curva. Show, show. Live trading, pessoal. E o grande segredo dela também foi aqui, né? Ultrapassar esses períodos, né? Não deixou de marcar o seu período de consolidação ali, rebaixamento lento, né? Que é característica desse tipo de dinâmica operacional que não faz preço médio, aumenta, enfim. Tá? Foi justamente aqui. Às vezes a pessoa começa aqui, ela pega essa puxada, o robô entrega essa lateralidade, esse rebaixamento, fica trocando soco com o mercado aqui. Aí a pessoa normalmente não tem paciência, né? Porque ela ficou mal acostumada com a puxada, né? E aí o robô vai e depois, pum. Mesma coisa que entrou aqui. Que entrou aqui, quando o robô começar a fazer a consolidação aqui, em cima, ele vai testar a paciência do pessoal. Aí de novo ele fica naquele caixote, rebaixa a lenda, depois dá aquela subida. E assim vai, pessoal. Essa é a curva da vida real, tá? É a paciência, né? O gerenciamento os robôs já têm, né? Só não fazer loucura, querer aumentar a mão, enfim, tem uns pontos certos para aumentar a mão. Essa curva aqui você percebe que ela abre várias oportunidades, né? Rebaixamento, paulada, rebaixamento, paulada, rebaixamento, assim vai. Então abre várias oportunidades para fazer aporte, né? Para fazer aumento de mão. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 meses positivo, 2 meses negativo, né? Porque pega janeiro inteiro, vai até janeiro de 2024, então são 13 meses, né? Sendo o pior mês de menos 136 e o melhor mês de 661. Engrenou uma sequência muito boa aqui a partir de agosto, né? Legal demais esse robozinho aqui. E agora vamos para os robôs mais arrojados, né? Que entrou aqui nessa curva aqui, eu venho trazendo o raciocínio do vídeo aí. O robô que entrou em agosto, o robô que entrou em setembro, outubro, né? Então, para a gente não perder o raciocínio aqui, eu vou pontuar para vocês certinho. Cadê? 786, 666 e 1277. São dois robôs extremamente arrojados, que é o 786. Muito arrojado o 786, são poucas pessoas que têm perfil para ele. 666 e o Hunterzinho no meio. Então são dois robôs com 2 mini contratos, um robô com um contrato. A curva pontuar para isso. Então a curva tem 2.224, que é o fator de lucro, né, o payoff, taxa de acerto abaixo dos 50%, fator de recuperação bem modesto, né? Então essa curva ela começou a ficar completa, esses robôs aqui a partir de agosto, tá? Aqui a partir desses 988. Antes disso era uma curvinha de Hunters, né? Aí ela veio, começou a volatilidade, né? Chegou a pegar aqui, marcar 1043, rapidamente deu um up para 3.259. Então vai ser uma característica, tá? Estrutura arrojada, volatilidade maior, intensidade do rebaixamento maior, tá? 1856, ó, maior loss diário, maior gain diário na tela. Então, mas depois que cravou aqui os 3.305, também veio lá para os 1.600. Agora tá voltando, né? Então vai ser uma característica desse tipo de estrutura, tá? Vamos considerar aqui a partir de agosto, realmente que é a curva que está completa com esses três robôs, né? Então veio lá, ganha um pouquinho, de repente paulada para cima, 0 a 0, paulada para baixo, e agora entrou aí janeirão, depois de alguns dias aqui de recuperação, ganhando, tá? Então essa é a curva de capital.
Cadê a estrutura arrojada? Fiz aqui. 1254, 666 e 1277. Também compõe robôs arrojados, né? 1254 aqui, ele é bem arrojado, apesar de estar com mini contrato. 666 também. E o Hunters, tranquilinho. Também está a partir de agosto ali, com os 3 robôs realmente girando de forma conjunta, tá? 2.709 acumulado, 1.26 aqui o fator de lucro, payoff. O drawdown também, mesma coisa, mais intenso. Então, a partir de agosto aqui, ó, saiu aqui de R$ 766 e foi parar lá nos 4.000. Quase 4.000. Aí depois marcou esses quase 4.000, voltou também lá para os seus 2.500, 2.400. E agora está voltando. Tá? Então é uma característica desse tipo de estrutura. Estrutura arrojada, volatilidade maior, rebaixamento intenso. Tá? Mais intenso. E aí, conforme agora a curva for transcorrendo com eles ali todos juntos, né? Vai ficar mais fácil para mim, para a gente ir avaliando aí. Você percebe que tem um potencial de retorno, né? 1.000, 4.000, só que a volatilidade ela vai ser maior. Então, tem que ver se você tem perfil, tem estômago, né? Margem psicológico, ou se compensa você trabalhar as estruturas mais conservadoras e ir aumentando os contratos aos pouquinhos, aproveitando um rebaixamento ali ou aqui, tá? Aí você fica à vontade. No Drive vai ter resultado de 2023 anterior, foi muito bem essas estruturas arrojadas, né? Mas como agora a gente está falando de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses aí, é pouco tempo, né, para elas aqui, então vocês não conseguem visualizar certinho aqui na curva. Se você entrar aqui, ó, vai ter um outro resultado aqui de 2023, ó, completo, né? Foi muito bem, ó, essa estrutura, né? Rebaixamento também mais pesado, né? Apesar que já começou aqui já próximo desse rebaixamento, né? Mas veio muito bem, ó. Curvinha foi muito bem. Eu, particularmente, né, para indicar ali que o pessoal começar sempre por estrutura conservadora, tá? Teve ali 8.423, 1.731 de rebaixamento. E, curiosamente, né, o maior rebaixamento aconteceu justamente nesse período de janeiro, né, até ali meados de março, né, a intensidade maior do rebaixamento. Depois que ela foi diminuindo e foi andando. E é justamente o que está acontecendo aqui novamente, né? Entrou o mês aqui, ó. Ela começa janeiro de novo, onde o maior rebaixamento está sendo nesse período, né? Então ela vem mantendo um padrão. Se ela mantiver esse padrão, ela vai continuar ali até meados de março com um rebaixamento mais intenso. Depois diminuiu legal a intensidade do rebaixamento e a curva subiu legal também, saindo aqui de 2, né, para 8, tá? Se ela mantiver esse padrão vai ser interessante, mas tem que ter perfil para girar, tá? Esse tipo de estrutura. Que é o Monte Carlo, né? Ó, rebaixamento aqui 2.600, já está próximo, então inclusive pode até estourar, né, esse rebaixamento, que eu considero até baixo, né? Mas foi o que o Monte Carlo mostrou aí pra gente já estressado. Mas para mim aqui é um rebaixamento tranquilo esses 2.600. Para mim essa estrutura ela pode rebaixar mais ali. Então se bater os 2.600 ali, furar um pouco, eu não vou parar ela, tá? Vou continuar, né? Vou atualizando o Monte Carlo, porque o Monte Carlo vai ser atualizado semestralmente, né? Então conforme vai desenvolver esse resultado agora desse primeiro trimestre de 2024, a hora que eu pegar lá 2020, 2024 e gerar um Monte Carlo, as expectativas vão mudar, e pode ser que o rebaixamento já cai ali vai para 3 e pouco, né? Porque ele é um espelho, né? Ele faz a projeção futura, expectativa matemática futura, com o espelho do passado. Então, como o passado, né? Esses dados eles vêm rolando, você tem que ter um período que você atualiza esse Monte Carlo para você rever as suas expectativas, né? Eu acredito que quando eu fizer isso, com certeza esse Monte Carlo ele vai ali para os seus 3.500. Aí pode ser que eu diminua o prazo ali de 6 meses para ficar fazendo atualização e traga para 3, por exemplo, para a gente ter um panorama mais fidedigno. Não que os dados serão o espelho desses 3, tá? Serão lá 2020 e 2024.
né? Mas aí esses 3 meses, dependendo como foi ali, ele pode fazer uma diferença boa na hora de você montar o gerenciamento, porque vai rever todas as expectativas. Esse rebaixamento pode ir para 3, 3 e pouco, né? Então talvez em vez de 6, conforme eu venho fazendo, eu diminua para 3 ou 4, tá? Vou avaliar isso aí também. Então essa também já trouxe, que foi arrojada. Faltou só essa daqui, né? 90, 18, 998, 130 e 1311. 90, 18. 90, 18 robô agressivo, né? Arrojado, né? O 998 também é um robô bem arrojado. O 130 não é um robô arrojado. Conservador, entra na aba conservador. O 1311 também entra na aba conservador. Tá? Apesar dele ter rebaixamento um pouquinho mais intenso, tá? Mas é uma característica dele ali, também não assusta o rebaixamento, taxa de acerto mais reduzida, porém o risco-ganho dele ali está no 4 para 1 para o gain, né? Mas também é uma estrutura que, nessa conta controle, né, tinha outras aí que é o Trader Analyze, vinha trazendo para vocês, mas nessa conta controle que a gente está montando o raciocínio, tá nesse período aqui que eu vou montar para vocês, tá? Então tem 2.940, fator de lucro, payoff, a taxa de rebaixamento, maior rebaixamento, né? Maior gain diário e maior loss diário. Girando junta, realmente a estrutura está a partir aqui de outubro, tá? Então ela saiu mais ou menos outubro para meio de outubro ali, tá? Então ela saiu aqui de R$30, né? E deu uma espoletada para 3.320. Foi uma puxada incrível realmente, né? Então assim, essa estrutura está me chamando muita atenção, né? E só que ela tem um Monte Carlo pesado, tá? Então os números dela aí, acho que acredito que ela superou bem as expectativas, porque o número dela é pesado, tá? O médio 2,80 pode chegar a 4,300, né? Eu acredito que aquela estrutura anterior também vai chegar próximo disso aqui, ó. Quando eu fizer a revisão dos Monte Carlos conforme os dados foram atualizados, porque a última revisão foi no meio do ano, foi um pouquinho depois do meio do ano, foi ali julho para agosto, né? Então não quebrei o período de 6. Possivelmente eu faço uma ali em março agora, né? E com certeza isso aqui vai ser atualizado, né? Esse aqui deve cair, né? Deve cair, porque vem muito bem aí anteriormente, aqui nessa conta controle, tá nesse período que eu mostrei para vocês, mas anteriormente, então pode ser que as expectativas do Monte Carlo, diferente da anterior, dessa daqui, ela se revise para cima, né? Para baixo, aliás, né? Em vez desses 4.361, vai diminuir isso aí, 3 e poucos, né? Não vai aumentar, né? Pelo que a gente vem acompanhando. Foi uma puxada assustadora, né? Assustadora aqui, sair de menos 130 aqui, R$30 para 3.000, né? E aí começou agora a fazer uma lateralidade de topo, não termina no seu topo, que foi 3.320, termina ali com 2.940, mas realmente é uma puxada avassaladora. A gente vê isso aqui, né? Pegou um outubro aqui simbólico e ó, né, a consistência de ganho nessas 3 velas. Vamos ver como vai se comportar esse portfólio. Porque esse outro resultado aqui, basicamente, ele é do 13,11. Né? Ele é do 13,11. O 130, o 998 e o 130, 998, 9018 realmente foi ali de outubro em diante, né? Então, tá bem acima das expectativas dessa estrutura, tá? Então, fechamos assim. Todos os portfólios aí, disponíveis aos detentores da licença vitalícia foram demonstrados aí para vocês a curva, né? Acredito que quem está fora ou quem está girando pode às vezes rever essas expectativas, mudar para um outro portfólio ali. Não fica pulando de galho em galho, tá? Bate naquele que faz o seu perfil e fica nele. Não fica porque o seu está rebaixando, sair, vou no outro, o outro começa a rebaixar e o seu começa a subir. Primeiro passo que eu passo para todo mundo é girar um tempinho na demo para você justamente ter a convicção do que você vai fazer, o que você vai girar. Para quando começar a girar,
você não ficar pulando de galho em galho, né? Então você cria esse processo de confiança, de identidade com as estratégias, aí você começa a trabalhar ela. É lógico que é muito válido um manejo, né? Você tem uma estrutura de monitoramento, porque de repente você está com um portfólio, você quer trazer um outro robô ali para aproveitar uma grana extra que entrou, ou para aproveitar um período de rebaixamento da sua estrutura, e você visualiza que aquela outra determinada estratégia está performando bem, então equilibra esse período de rebaixamento. É válido, tá, você fazer isso, mas evita de ficar pulando de galho em galho. O ideal é sempre você ter uma estrutura fixa, né? E aí você faz aí manejamento, tal, né? Trazer um outro robô ali e tal, mas nunca mudar muito a base daquela estrutura fixa, tá? Isso para quem quer trabalhar curva, fazer alavancagem, fazer aporte, tentar potencializar. Para quem gosta do Ctrl C, Ctrl V, esses resultados aqui são Ctrl C, Ctrl V literalmente, tá? Sem fazer nada. Mas existem muitas possibilidades, muitas formas de você tentar alavancar a sua curva aí de forma técnica, sem loucura. Então esse processo de demo antes de ir para real, né, de autoconhecimento ali em relação às estratégias, de ver se é para o seu perfil, gostei do arrojado, mas não foi para o meu perfil, né? É muito importante, tá, pessoal? Também começamos a girar agora, tá em conta teste, né? Ficou um tempo aí na incubadora e agora foi para o live trading ali, né? Algumas estratégias de forex, mas estamos caminhando vagarosamente nesse mercado, né? A ideia é que a gente consiga entregar aos usuários portfólios interessantes e válidos, assim como o da B3, né, com resultados consistentes aí, trazendo vídeos. Só que ali no Forex a gente vai ter uma dinâmica operacional um pouco diferente do que a gente trabalha com a B3. O risco-retorno vai ser desfavorável, né? Teremos uma taxa de assertividade maior, mas a relação risco-ganho ela vai ser desfavorável. Uma das características ali que eu estou trabalhando no Forex nesse começo. Depois eu pretendo trazer estratégicas, mesma dinâmica da B3, né? E juntar tudo ali e começar a sair os primeiros portfólios. Eu comecei ali na segunda semana de janeiro, né? Que nem eu tinha falado pro pessoal. Que eu ia começar, eu comecei com a... Deixa eu ver aqui. Com a mão mais pesada, né? Depois eu fui trazendo ali para a realidade, que é operar o 001, né? O micro, né? Então comecei aqui com a mão mais pesada, né? Ele deu esse up, a curva, e depois aqui eu trouxe para o micro, né? Então vamos pegar a 16, que é o micro. Tá vendo? Então ela tem uma taxa de acerto maior, né? 80%, consequentemente um payoff menor, tá? O fator de lucro também ele vai ser mais elevado. Então é interessante que nesse período ela já pegou uma puxada muito boa e também já pegou o loss, né? Dentro do mês. Não é robô sem stop, tá? Ele vai ter stop, né? Às vezes a pessoa acha que não tem stop. Ele tem stop, né? Mas a relação risco-ganho é desfavorável. Aí pegou o stop e depois termina aqui no topo, né? Rompendo esse 33 dólares. Aqui são dólares, tá? Apesar da plataforma não trazer dólares. Terminando no 36. Então você verifica isso na curva, né? A curva vinha ali 6 dólares, 8, 10, 6 dólares, 8, 10 dólares, 7 dólares, 7, aí perdeu 13, né? Então aí você vê aqui a relação risco-ganho de desfavorável, né? Então a gente vai ter que ganhar com uma taxa de acerto mais expressiva. É o que vem acontecendo, tá? E aí o portfólio, né? Só um robô negativo aqui, os demais positivo. E se eu pegar, por exemplo, um robô de Libra, vou pegar um da Libra e um do Euro, para o USD, né? Um combine aqui, Libra e Euro. Ainda é muito novo, né? Ali de continha real, de live, né? Aí o fator de lucro dá absurdo, tal, payoff, né? Mas aí, 28 dólares, né? 16 do 1 a 30, 2 semanas. Ó, o Madral dá o máximo 17 centavos de dólar. Maior gain diário de 6,83 dólar, né? Aí o dia a dia, né? Bem legal. Menos 17. Deixa
eu vou ganhar 6. Assim vai caminhando no Forex também, tá? Isso aí, conforme for evoluindo aí, eu vou trazendo para vocês, que agora entrou ali na vida real, né? Vamos ver se vai se manter de pé aí. Na incubadora foi legal, nos testes foi legal, mas nada melhor que a vida real, né? Beleza, pessoal? Então esse foi um panorama aí de todas as estratégias aí dos portfólios, como estão performando, tá? Qualquer dúvida à disposição lá no WhatsApp, Instagram aqui no link, né? Robôs para Day Trade, Marcelo, Robô para Day Trade. Dúvidas à disposição, beleza? Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.